Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nasceu em Roca Seca, no Reino de Nápoles, em 1225 e faleceu também no Reino de Nápoles, em Fossa Nova, em 1274, portanto, com 49 anos. Ele é conhecido como Doutor Angélicos, Doutor Comúnios e Doutor Universalis. São Tomás de Aquino é autor da obra magna de sua autoria, que é a Suma Teológica. O que vem a ser a Suma Teológica? É o título da sua obra mais importante, que é uma síntese de toda a filosofia e da teologia com a doutrina católica, destinada aos que iniciavam o estudo do saber teológico, com o objetivo maior de se alcançar a realização plena do ser humano e da sociedade. É uma das principais obras da escolástica. Temos na sua composição 3 partes, sendo que a segunda parte é composta de dois períodos. Aproximadamente, a Suma Teológica abrange 600 questões, mais exatamente 510 questões. E da tradução para o português de Alexandre Correia, ela consta de 4.276 páginas. Essas 510 questões foram sendo organizadas por Santo Tomás durante toda a sua missão como mestre na universidade. Então, as questões que partiam dos alunos, que partiam da realidade da sua comunidade em relação à teologia e à filosofia, São Tomás ia desenvolvendo e essas questões vieram, então, a compor a Suma Teológica. A primeira parte da Suma abrange toda a parte da doutrina sagrada. Tem um tratado também sobre os anjos, sobre a criação corpórea, sobre o homem e a conservação e o governo das coisas. A segunda parte é o tratado das bem-aventuranças. Então, aborda os atos humanos, as paixões, os hábitos, virtudes, os dons do Espírito Santo, vícios e pecados, a lei e a graça. Então, a parte moral. A segunda parte da segunda etapa trata sobre a fé, esperança, caridade, as virtudes teologais, prudência, justiça, fortaleza, temperança e os atos específicos dos homens. A terceira parte é um tratado sobre cristologia, é um tratado sobre o Verbo encarnado, a vida de Cristo, os sacramentos em geral e os 7 sacramentos detalhados, sobre a ressurreição e alguns apêndices sobre o pecado original e o purgatório. Na tradução brasileira, nós vemos que os seus superiores da ordem dominicana e também os superiores da tradução, diz o seguinte, que os gênios e os santos caminham com a história, acelerando a marcha, sugerindo atalhos e apontando novos rumos. Então, além de ser uma obra da Idade Média, ela aponta os caminhos para a nossa época. Ela nasce no século XIII, com Santo
Tomás como mestre na universidade, inicialmente Universidade de Paris. E no século XVI, Tomás é reconhecido como grande mestre da universidade. No Concílio de Trento, ele foi utilizado como a base de todos os documentos a serem estudados. E depois também é a base para o Catecismo Tridentino. Quando, na Idade Média, no período da apologética, ele foi tomado como um manual de questões com perguntas e respostas, e essas respostas deveriam ser decoradas pelos alunos. Então, nessa época, Tomás foi um pouco esquecido depois disso, porque ele foi tido como um manual de memorização, quando na realidade seu objetivo não era esse. Era discutir com os alunos, com a comunidade acadêmica, as questões que afligem a humanidade. Depois, então, no Vaticano I, ele é retomado em 1870, também como base do Vaticano, e o Papa Leão XIII lança o famoso Ide a Tomás, é a retomada de São Tomás de Aquino. Depois, então, no Vaticano II, São Tomás é retomado também como base dos estudos dos documentos do Vaticano e também base do atual catecismo da Igreja Católica. Então, hoje, com melhores condições para uma visão global de Tomás de Aquino, nós temos a oportunidade de um encontro grandemente sugestivo com a Suma Teológica. Particularmente, nos dias de hoje, Tomás é retomado neste momento em que se busca com coragem ativar a evangelização e a promoção humana, especialmente nos países do hemisfério sul e na América Latina. Em São Tomás, a argumentação teológica rigorosa se aliam sempre ao respeito pelos interlocutores no amor à busca da verdade, da justiça e da paz. Então, que ele não seja visto como um manual de perguntas e respostas, prontas e acabadas, mas como esta busca do amor e da verdade, da justiça e da paz. Para se ler Tomás nos dias de hoje, existem algumas sugestões. Primeiro, atenção aos seus princípios fundamentais de justiça, do direito natural, da igualdade dos seres humanos e dos povos, as orientações no sentido de liberdade, igualdade e solidariedade. Salientar também a sua ética universalmente humana e que brota dessa teologia viva e inovadora, enraizada na vida da Igreja e com interrogações e aspirações emergentes para todos os tempos na humanidade. Em relação à Suma Teológica, a Suma Teológica é fruto de um homem e de uma vida, e também de um século. Então, são as questões da época de Tomás, as questões derivadas do seu estudo profundo. São Tomás dedicou a vida todinha ao estudo e ao ensino, então, derivada desse estudo profundo de Tomás, é que temos hoje a Suma Teológica. Então, nesse período de contexto, que ele nasceu em 1225, em Nápoles, numa família muito importante, uma família feudal e de muitas posses, ele foi educado no mosteiro de Monte Cassino, e o seu tio era o abade, Porém, aos 14 ou 15 anos, ele foi enviado a Nápoles para estudar na universidade.
E nesta universidade em Nápoles, ele ouviu falar de Aristóteles pela primeira vez e para ele se torna o filósofo por excelência. Nessa universidade em Nápoles, ele conhece também os frades pregadores, que eram os dominicanos, e que levavam uma vida de tipo totalmente radicalmente oposta à vida que ele conhecia de opulência. Então, uma vida de muita austeridade, uma vida de pobreza, uma vida de ensino itinerante. E ele se encanta pela vida dos frades e, ao mesmo tempo, pela efervescência intelectual da universidade. E aos 20 anos ele pede o hábito de São Domingos e separa-se à força da sua família. A família não queria que ele deixasse, né, a riqueza, a opulência, a vida da família para entrar na ordem dos dominicanos. E para afastá-lo, então, da sua família, o seu mestre geral o levou a Paris, que era o centro intelectual de toda a cristandade. E em Paris ele tinha a dualidade, tanto do convento, a vida reclusa do convento, e a vida efervescente da universidade. E o seu mestre essencial em Paris foi Santo Alberto. E com Santo Alberto ele desenvolve o amor e os estudos por Aristóteles. Mas São Tomás vem dar uma visão cristã, uma interpretação cristã a Aristóteles. Vai seguindo Santo Alberto por toda a sua vida, e Santo Alberto sempre foi o seu grande mestre, o seu grande mentor. Na época, Paris passava por uma grande turbulência, porque era um momento da cristandade tomar uma posição contra ou a favor de Aristóteles, que até então era conhecido por sua lógica. Mas como Tomás poderia dispensar Aristóteles? E como discípulo de Alberto Magno, durante 7 anos, São Tomás recebeu influência daquele que viria a ser Santo Alberto Magno. Porém, São Tomás apresenta grandes renovações na visão de Aristóteles, pois ele aborda de maneira diferente de Alberto Magno. Ele faz uma vida cristã total, um caminho para Deus a partir de Aristóteles. E com Tomás, então, Aristóteles renasce com outra vida, verdadeiramente transformado. Em Paris, os seus primeiros ensinamentos, Tomás começa, então, com 27 anos, como dizia Santo Alberto, que Tomás era muito recluso, muito calado, então Santo Alberto, e muito estudioso. Então, Santo Alberto diz que quando ele começa a ministrar as suas aulas, Santo Alberto dizia que o boi mudo da Sicília começa a sacudir o mundo com seu mugido. Era o apelido que era dado a São Tomás por Santo Alberto, pelo fato de ele tentar guardar para si a sua imensa reflexão. E aí, então, ministrando as aulas, ele começa a sacudir o mundo com toda essa sua sabedoria. Enviado a Paris para ser bacharel, quer dizer, assistente de um mestre. Ele começou comentando as sentenças de Pedro Lombardo, baseado nos padres da igreja, que também é uma obra muito discutida na época, mas ele se baseia em Santo Agostinho, principalmente, para comentar as sentenças de Pedro Lombardo. E isso, então, esse comentário passou a ser a base da teologia de Santo Tomás.
Então, neste período de turbulência em Paris, foi o próprio Papa quem resolveu a questão a favor das novas ordens. Chegava o momento da elevação de Tomás ao título de mestre, e Tomás recebe a sua licença docente em março de 1256, no mesmo dia em que São Boaventura também a recebeu, e como mais um dos encontros impressionantes que a história às vezes oferece à humanidade. São Tomás ensina a Sagrada Escritura em sua cátedra magistral. Então, assim que quando ele assume como mestre, ele passa a ensinar a Sagrada Escritura. E detalha todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento também. Mais do que diferentes, esses dois grandes mestres, Tomás e Boaventura, chegam a certos pontos até se contradizer um ao outro, sem nunca chegar a constituir, porém, escolas rivais ou opostas. Santo Tomás é mais metafísico do que introspectivo, é da linhagem dos intelectuais. Ele baseia-se na filosofia de Aristóteles e na teologia de Santo Agostinho. Por sua vez, São Boaventura é da linha dos espirituais. Em sua via para Deus, é também um agostiniano. São Tomás utiliza a razão para chegar ao mistério de Deus. São Boaventura também recorre à razão e, por vezes, até a Aristóteles. Em relação a ambos, sua posteridade espiritual é que forçou as diferenças, constituindo escolas, derivada de São Tomás e derivada de São Boaventura. A escola de São Boaventura passou por uma verdadeira mutação na pessoa de Duns Scott. A diferença fundamental das suas propostas exprime-se no título das suas obras-primas. A obra-prima de Santo Tomás é a Suma Teológica, isto é, a realidade total contemplada em Deus e a partir de Deus. Já a obra magna de São Boaventura é o itinerário da mente para Deus, o caminho da mente para Deus. São Tomás conseguiu, com muito esforço pessoal, subtrair-se a tudo que o teria impedido de ser pura e inteiramente mestre e professor. Ele dizia: a luz divina ilumina o espírito dos mestres e dos doutores pelos ministérios dos quais é depois difundida na inteligência dos homens. Ele não hesitará em situar o teólogo ao lado do bispo, no papel de construtores da igreja. Para Tomás, tanto o teólogo quanto o bispo são construtores da igreja. E consagrou apaixonadamente toda a sua vida a pregar, ensinar e debater, as três tarefas que ele reserva ao mestre: pregar, ensinar e debater. Já São Boaventura tornou-se ministro-geral de sua ordem e chegou até a cardeal pelo bispo de Ratisbona. Estas 510 questões disputadas ou questões quodlibetais compõem, mais tarde, a Suma Teológica. Em Paris, São Tomás desenvolve atividade docente em forma de questões disputadas. E essas questões eram discutidas com os discípulos e pela plateia ou professores e retomadas pelo mestre em conclusões magistrais, abrangência e lucidez. Era um método escolástico
em que se apresentava inicialmente uma doutrina, uma certa tese, chegava-se à antítese, as questões eram então discutidas pela plateia, pela comunidade, e chegava-se no final a uma síntese. Na corte pontifícia, aos 36 anos, no auge da fama, Tomás foi chamado em Orvieto para ensinar na corte pontifícia. E é difícil entender o porquê que tiram ele de Paris e levam à corte. Então, este motivo ficou meio obscuro, não é? Mas se imagina que era para dar um certo prestígio à escola da corte pontifícia. E como ele tinha mais oportunidade de tempo na corte, aí ele desenvolveu intensa atividade redacional. Na corte, então, ele esclareceu estas questões disputadas, escreveu Contra Gentes, que era um manuscrito que se conserva até hoje na Biblioteca Vaticana, Contra os Errores Gregorum, quer dizer, contra as divergências entre Roma e Constantinopla, empreendeu a Catena Áurea, Cadeia de Ouro, que foi sua obra dedicada ao Papa Urbano IV. Ele voltou a trabalhar o aristotelismo, que voltava novamente a inquietar o papado, não é? Pela onda de averroísmo que se desenvolvia em Paris, quando se dava uma visão islâmica aos ensinos de Aristóteles. E então esse averroísmo preocupava muito o Papa. E Urbano IV renova então a proibição de se ensinar Aristóteles nas universidades, porém São Tomás volta a aplicar-se a comentá-lo, para que ele seja retomado com a visão cristã. Ele compõe na corte pontifícia o ofício do Santíssimo Sacramento, no momento da instauração da festa de Corpus Christi. Então, São Tomás também é conhecido pela sua grande devoção à Eucaristia. E ele se distingue pela composição dos hinos eucarísticos, usados até hoje na liturgia da Igreja. Em 1265, Tomás foi devolvido à sua ordem pelo Papa, pelo sucessor de Urbano IV, porque ele não conseguia fazer com que Tomás assumisse a função de bispo. Ele sempre dizia que Tomás dizia que ele era dedicado a ser mestre e não quis assumir a função de bispo. Então, ele foi devolvido à sua ordem. E a ordem logo lhe confiou a organização em Roma do Estudo Generalia, que tivera seus programas fixados por Santo Alberto e por São Tomás, com o diálogo entre as ciências profanas e as ciências sacras, entre a filosofia e a teologia. Em seu ofício ao Santíssimo Sacramento, no momento da instauração da festa de Corpus Christi, temos esse belo ofício. Rezo para que esta santa comunhão não seja para mim motivo de condenação, mas intercessão salutar para o perdão. Que seja a armadura de minha fé e o escudo de minha boa vontade. Que seja a extinção dos meus vícios, o extermínio de minha cobiça e de minha sensualidade, o incremento de minha humildade, de minha obediência e de todas as virtudes,
uma poderosa defesa contra as ciladas dos meus inimigos, visíveis e invisíveis. O perfeito repouso de todas as minhas agitações, quer carnais, quer espirituais, e a firme adesão a ti, Deus verdadeiro e uno, e a bem-aventurada consumação do meu fim. Então, quando São Tomás é devolvido à sua ordem, que ele vai a Roma para fundar o Instituto dos Dominicanos para a formação dos monges dominicanos, ele então organiza o Instituto e organiza também a Suma Teológica. E lá é que tem então início a Suma Teológica a partir das 510 questões disputadas. O segundo ensinamento parisiense, porém, quando ele estava em Roma, ele é chamado novamente a ir para Paris, de 1269 a 1272. Em 3 anos apenas, constitui-se o momento mais intenso e dramático da vida de São Tomás. Ele está, então, com 45 anos e a Faculdade de Artes estava para se tornar averroísta. A linha islâmica estava tomando conta. E com a visão nada cristã de Aristóteles. E Tomás encontra, então, Paris com essa nova ofensiva contra as ordens mendicantes. E sua réplica é tão magistral da sua teologia da vida religiosa como perfeição da vida espiritual, que ele desfere um forte ataque contra os que impedem a entrada em religião. Sua interpretação resultou na defesa do Papa e na condenação de Chide de Barabante em dezembro de 1270. Então, com a sua defesa em Paris, ele impede que a faculdade se torne averroísta. Contudo, o agostiniano conservador, dos que nunca aceitaram Aristóteles, rebelou-se contra Tomás. E estava, então, nessa época, o franciscano John Peckham, e um grupo dos quais São Boaventura e o dominicano Roberto Quilde. Porém, com uma calma e uma modéstia intensa, São Tomás explicou pacientemente suas teses e, dessa vez, os convence. Então, tanto os religiosos que também estavam contra ele, como os averroístas, saem convencidos com a tese de São Tomás. Partimos, então, para a segunda parte da sua Suma Teológica. É a síntese de toda a teologia moral e espiritual. São Tomás, então, depois de 3 anos em Paris, foi mandado novamente a Nápoles, sua terra natal, a fim de fundar em sua própria terra, como em Roma, um grande centro teológico dominicano. E em Paris permaneciam tensões também na universidade e na ordem dos pregadores. Durante os 2 anos que lhe restavam de vida, viria a escrever a maior parte, mas ainda não a totalidade, da terceira parte da Suma Teológica, quando ele volta então a Nápoles. É célebre o êxtase em que ouviu Cristo lhe dizer: escreveste bem a meu respeito, Tomás. Que queres como recompensa? Célebre também é a sua resposta:
só vós, Senhor. Mais célebre ainda o suspiro registrado por seu secretário, Reginaldo de Piperno. Comparado ao que vi, tudo que escrevi parece-me palha. Então, nessa época que diz a tradição, não nos registros do que eu li, mas pela tradição que ele queria queimar toda a obra que ele escrevera. Porque foi tão maravilhoso que ele viu essas palavras de Deus dirigidas diretamente a ele, que ele diz, comparado ao que vi, tudo que escrevi parece-me palha. Então foi logo no início da longa caminhada que devia levá-lo ao Concílio Ecumênico de Leão. Ele estava para ir para o concílio, como foi também São Boaventura. Então Tomás para morrer. E disse que no seu leito de moribundo, ele comentou para os monges cistercienses que o acolheram o Cântico dos Cânticos, o canto do amor místico, do qual já fizeram comentário, que esse comentário, infelizmente, foi perdido. E conta-se que, ao receber pela última vez o corpo de Cristo, São Tomás exclama: recebo-vos, ó salvação de minha alma. Foi por amor a vós que estudei, que velei noites inteiras e me cansei. Fostes vós que preguei e ensinei. Nunca disse uma palavra contra vós. Não me apego tampouco obstinadamente a meu próprio sentido. Caso me tenha expressado mal a respeito deste sacramento, submeto-me ao juízo da Santa Igreja Romana, na obediência da qual morro. Então, tamanha era a paixão de São Tomás pela Igreja, pela Eucaristia, que a gente até se emociona. Então, em Paris, os filósofos da Faculdade de Artes manifestaram sua emoção perante essas palavras de Santo Tomás, e que a gente também se emociona, quando entra no íntimo de Santo Tomás. Mas após a canonização do santo, em 1323, tais foram para Toulouse, onde São Domingos fundara a Ordem dos Pregadores. E mesmo depois da sua morte, abre-se uma segunda condenação de Santo Tomás, das teses pelas quais ele havia tomistas se viam arroladas com Aristóteles, dizendo que ele tinha uma interpretação também averroísta. Porém, São Tomás havia escrito o verdadeiro Aristóteles, produzindo os comentários de São João e São Paulo. E nessa época, depois então dessa segunda investida contra Santo Tomás, foi Santo Alberto que, já idoso, vai a pé de Colônia a Paris para defender o seu discípulo, e sempre defendeu a memória do seu discípulo. E com ela toda a obra da sua vida. Então, São Tomás morreu aos 49 anos e escreveu durante 22 anos. O objeto que tratou na Suma Teológica e nas demais obras foi sempre Deus, com uma paixão única de conhecer e conhecer somente a Deus, com um olhar extraordinário para Cristo crucificado.
O método que São Tomás adotava era o método das disputas, que ele utilizou, né, essa prática nos debates públicos. Daí vem o que se chama de escola e seu derivado, a escolástica, devido aos seus métodos e diálogos que utilizou no século XIII, quando a atividade doutrinal era considerável e se lia muito. Primeira coisa, a Sagrada Escritura que São Tomás conhecia em todas as suas partes é a tradição e os grandes concílios. A segunda questão é as obras da patrística, que eram a base também de seus estudos, né? Baseado nas famosas homilias de São João Crisóstomo, São Mateus e os padres gregos. Também era a sua base São João Damasceno, Santo Agostinho e os livros das sentenças de Pedro Lombardo. Uma compilação dos textos, numa compilação de textos agostinianos. Na filosofia, sua fonte era Aristóteles, e apesar de não poder ler Platão, ele conhecia bem os seus temas por meio das obras que lia, né? A fonte primeira de São Tomás é, porém, a sua fé. Tomás adota este ditado notável: tudo que se diz de verdadeiro, quem quer que o diga, vem do Espírito Santo, feita para a verdade. O erro para São Tomás é fecundo, e foi graças a ele muitas vezes que os padres formularam melhor a doutrina da Igreja. Então, em relação à razão e fé na Suma Teológica, a teologia para São Tomás, é compreensão da fé. A fórmula que melhor exprime o projeto teológico de São Tomás é a de Santo Anselmo. Fides queres intellectum, quer dizer, a fé procurando entender. Santo Agostinho dissera: creio para entender. E esta é a definição clássica da teologia, a compreensão da fé. Eis o testemunho de São Tomás. Fé e razão não se opõem. É da natureza do pensamento visar ao real. E por analogia se conhece a Deus, afirmando Deus a partir daquilo mesmo que Deus não é. Negar tudo que se atribui a Deus, afirmando de maneira desconhecida, é o paradoxo do conhecimento humano de Deus. De Deus só sabemos o que ele não é. Então, supremo é a sua realidade. Sobre o dado revelado, pode-se resumir em 5 pontos a riqueza do sentido que Tomás dá ao dado revelado. Primeiro, é uma atividade da própria razão destacar os dados da revelação e da tradição regulada pela fé e pelos esclarecimentos do magistério da Igreja. Segundo, a razão analisa os conceitos em que as verdades da fé foram expressas e deles destaca a significação analógica para aplicá-los a Deus, a partir do que Deus não é. Terceiro, entre as verdades que são acessíveis à razão humana, há algumas verdades que, longe de ser obstáculo à fé, servem-lhe de suporte a ponto de terem sido reveladas e serem inseparáveis da mensagem essencial. Quarto, é todo o campo do conhecimento humano que está em jogo na reflexão da inteligência sobre o que ela crê. Reflexão que sempre recomeça,
na medida em que esse campo se amplia e se modifica. Não tem fim. A razão, meditando a palavra e a obra de Deus, desempenha um papel decisivo no dado bruto da revelação, manifestando a ordem interna desse dado bruto. E exatamente por isso, sua inteligibilidade transforma a multiforme e viva palavra de Deus e o desenrolar dramático da história da salvação em doutrina sacra. Obviamente, só se pode perceber pouca coisa, mas esse pouco é mais digno de amor e de desejo que o conhecimento das realidades inferiores. Por mais alto que tenha sido seu labor na hierarquia dos valores, Santo Tomás soube mostrar que, graças à ação do Espírito Santo e dos seus dons, o amor é o meio de uma apreensão mais imediata de Deus. Esta apreensão de Deus, não em clareza, mas em união, vai ainda mais longe pela contemplação teológica. A verdadeira fonte de uma obra tão objetiva quanto a Suma Teológica é, portanto, a luz do próprio Espírito Santo, que age em todo lugar onde a fé vive, se desenvolve e se exprime. Tenhamos bons estudos da Suma Teológica. São Tomás de Aquino, rogai por nós.